uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pelo privilégio de dividir esses momentos com você que nos assiste. Já aparece aqui o meu perfil lá no Instagram, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar um pouquinho sobre teologia, não é verdade? Então chega por lá, estou esperando o seu contato por lá também, além, obviamente, de ter um pouquinho ali dos bastidores do programa. Além disso, deixa eu já aproveitar esse momento aqui para reforçar sobre as redes sociais do Vejam Só. Você nos encontra em todas as redes sociais, já aparece aqui, Facebook, Instagram também. Siga lá a nossa página, o nosso perfil. Aproveite para interagir por lá. Todas as informações do programa estão por lá. E temos também o nosso canal lá no YouTube. Eu quero aqui enfatizar com você. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque lá no nosso canal do YouTube, para você que é inscrito, você tem o privilégio de assistir ao vivo as nossas gravações. Então você vai conseguir assistir antes o conteúdo produzido que depois será exibido na TV, tá bom? Então, para você que está inscrito lá no nosso canal, você vai ter acesso a esse material também, tá bom? E, obviamente, que lá também ficam postados todos os nossos debates para você poder ver, rever, compartilhar, interagir, poder acessar todo o nosso conteúdo. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados. Na sequência, vamos colocar o tema aí, que é um tema muito interessante e fala, obviamente, muito sobre a nossa prática cristã, sobre a nossa caminhada. E quem vai nos ajudar na interpretação do assunto de hoje é um amigo aqui do programa, que tem a alegria de recebê-lo novamente aqui nos nossos estúdios, o apóstolo Heleno Bezerra, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Heleno, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui de volta. É uma alegria reencontrá-lo e reencontrá-lo bem, depois de ter sofrido aí com esse mal que nos atinge aqui, não só São Paulo, mas todo o Brasil também. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor. Que prazer mais uma vez estar aqui. É sempre bom, gosto muito. Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição. Que Deus abençoe. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Sempre muito bacana te encontrar, poder revê-lo. Antes da gente entrar nas polêmicas do programa, vamos passar as informações da igreja, por favor? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Eu estou sediado ali na rua Oswaldo Arouca, 213, na Vila Formosa, São Paulo. Lugar de gente formosa. Muito Não formosa. posso esquecer esse detalhe. Muito formosa. De verdade. E quem passou por lá também continua formoso. Haja vista. Muito bom. As redes sociais, né, os contatos do apóstolo Heleno já apareceram aí para você e vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. É só chegar por lá para ter acesso, conhecer um pouquinho melhor do trabalho, do ministério do nosso irmão. Vale muito a pena seguir o Heleno nas redes sociais. Sempre tem assunto bacana lá para conversar, para debater. Vale a pena. Segue lá para você poder ter acesso também a esse conteúdo. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado, E recebemos também aqui nos nossos estúdios, ele que está estreando no Vejam Só, o pastor Diego Moreno Garcia, ele que é ministro da Igreja Batista em Moraes Prado. Pastor Diego, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Prazer estar aqui pela primeira vez, né? Apóstolo Heleno, nós já tivemos um tempo no camarim, descobrimos que temos bastante coisas em comuns, né? Então é um prazer estar aqui. Aquele que nos ouve, esperamos que possa ser um tempo de contribuição, né, diante de um assunto bastante relevante, né? Sem dúvida. Então, que o Senhor nos proporcione um tempo agradável, né? Espero que essa conversa não tenha aproximado vocês dois das opiniões do debate aqui, né? Ficaram conversando lá. Já falei para a produção não deixar os convidados juntos. Aí que um convence o outro antes do programa. É um perigo, é um perigo. A aproximação se deu quase que familiarmente, Zé. Então tá bom. Então tá bom. Pastor Diego, gratidão pelo aceite do irmão, o nosso convite. Uma alegria receber. Espero que o irmão curta a experiência. As portas do Vejam Só, de verdade, estão abertas, tá bom? E pra gente começar, vou pedir também as informações da igreja pra gente, por favor. Ok, eu estou como pastor há 8 anos na Igreja Batista
num bairro chamado Moraes Prado, na zona sul de São Paulo, né? A gente se refere como a região do Grajaú, né? Depois de Interlagos. Então, é um prazer estar aqui. Nós estamos lá na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 2354. Né? Então, você que nos ouve e é da região, será um prazer, de repente, recebê-lo, né? Que Deus possa proporcionar esse momento. Boa, tá aí então as informações da igreja, os contatos também da igreja. Bom que o pastor Diego disponibilizou, já apareceram aí para você e ficarão salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, é por lá que você consegue acessar e se quiser e precisar de outras informações da igreja também, você pode acessar por lá, além, é claro, de conseguir acessar o conteúdo que os irmãos produzem por lá também, tá bom? Então, é uma atitude muito simples, fácil, e você pode abençoar a vida dos nossos queridos irmãos também, seguindo as páginas, curtindo os conteúdos. Isso ajuda as plataformas a identificarem que é um conteúdo relevante e, obviamente, que ele é distribuído e chega a mais pessoas também, tá bom? Então, ajude lá e os nossos irmãos também nessa questão, tá certo? Vamos para o tema, então? Bora lá. Vamos lá? Vocês estão preparados? Então, vamos colocar aí na tela aí o tema do programa de hoje. E a gente quer fazer um contraponto entre duas promessas bíblicas, a de vida abundante e a de passar por provações. O texto de João 10:10 é muito conhecido, quando Jesus fala, né, que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, e faz um contraponto dizendo que ele veio para que as pessoas tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós vamos lá para o texto de Tiago. Então, Tiago 1:2, quando Tiago fala que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então, o que a gente quer saber é como é que nós vamos unir esses dois textos, como é que nós vamos interpretar esses dois textos. E depois eu vou perguntar por que na vida cristã a gente mais passa por provação do que pela vida abundante. Mas isso é depois. Heleno começa respondendo, depois o pastor Diego vai ter a oportunidade. E não vai falar que é só por desobediência, não. E não pode falar? Só por isso, não é possível. Está Tem mais encerrado coisa minha nisso daí. participação. Não, para. Após, vai. Como é que o irmão responde aí a dúvida do Vejam Só de hoje? Olha, querido, é interessante a gente pensar os textos bíblicos dentro do seu contexto, né? Quando a gente pega, por exemplo, Deus fazendo promessas a Abraão desde o início, de sua vida plena, de sua abundância, te farei rico, te farei próspero, engrandecerei o teu nome. Esse é o texto que fala da promessa, né? Então, existe um propósito. Por outro lado, nós vamos identificar textos em que mostra o processo. Então, quando a gente consegue diferenciar um texto que vai fazer a promessa e outro que vai revelar o processo, a gente pode pensar que é uma incoerência, como os dois textos que nós estamos aqui referendando, João 10:10, né? Que a palavra diz, para que tenhais vida abundante. Eu gosto de citar que ali não é bio, né? A vida que ali é expressa no texto, no grego, não é bio, a vida natural, é zoe, perissos, que quer dizer uma vida com qualidade de vida sobrenatural, quer dizer que não é da terra, é uma vida abençoada por Deus. Então, esse é o texto que Jesus faz a referência, faz a promessa. É o texto da promessa, mas nós podemos passar por um processo antes da promessa. Quando a gente já pega o texto de Tiago, né? Primeiro, para quem ele está escrevendo? Ele já cita, eu estou escrevendo para as 12 tribos dispersas. Então, essas tribos que estão dispersas, 12 tribos de Israel dispersas, ele está citando, olha, apesar de... Eu faço essa ligação. Apesar de todas as promessas que nós temos em Cristo, as tribulações também foram anunciadas por Cristo. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus diz lá em Marcos, quando ele diz assim, ó, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por causa de mim, receberá
100 vezes mais nessa vida. E olha que ele acrescenta lá, em Marcos está acrescentado, com provações. Então nós temos essa dificuldade e achamos que as promessas do Senhor, as promessas de uma vida abundante, as promessas de uma vida abençoada, nos exime das dificuldades das lutas. Não, aí vamos para Paulo também, quando ele diz, nós temos lutas que não são contra a carne, não são contra sangue, mas são contra as forças espirituais. Então existe uma oposição, existe uma força bruta, né? E é uma força bruta que boa parte da igreja ainda é muito infantil para lidar com, que são as forças espirituais da maldade. Então nós desprezamos isso, achamos que as forças espirituais da maldade hoje já não fazem nada, que tudo é causa e consequência apenas humana. Não, aí que eu vou entrar, que não significa que tudo é desobediência. Mas exatamente por conta da nossa obediência, nós também passamos tribulações. Sim. Por conta da nossa obediência, que muitas vezes nós somos perseguidos. Ele mesmo nos avisou, né? Feliz são vocês quando forem perseguidos, injuriados, caluniados por causa do meu nome. Boa. Então, não há um evangelho, não há um anúncio, não há uma boa nova do Senhor Jesus dizendo, a partir de hoje é tudo mil maravilhas e não haverá mais pranto, dor nem ranger de dentes. Não foi isso. Isso aí é para um outro estágio. Nesta vida é aflição, nessa vida são lutas. O que a gente precisa entender que as lutas, as dificuldades, as provações, elas não são instrumentos, elas não são elementos para negar a promessa. A promessa é feita para os que creem. E os que creem farão coisas maiores do que as que eu fiz. Então, isto é promessa. Agora, como é que eu respondo, e não vou fazê-lo agora, pode deixar, Zé? Por que nesta vida nós temos tantas dificuldades? Quer que eu responda agora ou mais tarde? Não, pode deixar para mais tarde. Mais tarde? Sim, o pessoal fica igual mais, eu, né? Que passa por dificuldade e vai ficar esperando a resposta. É isso aí. Então aguarde um pouquinho. Daqui a pouco a gente menciona sobre isso. Nós vamos ficar tá? esperando a resposta aí também para tentar entender o porquê de tantas provações. Bom, pastor Diego, quero ouvir a sua resposta aí também, por favor, inicial, né? As considerações iniciais. Sim. Eu também vou ficar aguardando a resposta do apóstolo, né? Porque até aqui eu acredito que a gente está muito próximo, né? Acho que... Eu falei que aquela conversa no camarim não ia dar certo. Exatamente. Concordo plenamente com o apóstolo quando nos é lançado o convite a interpretar o texto dentro do contexto. Eu acho que essa é uma regra fundamental, né? Concordo plenamente. Acho que se nós nos propor a fazer isso, tende a contribuir de uma maneira mais significativa, né? E, de fato, o que Jesus promete, essa vida abundante, né? Sim, ele promete, é uma vida plena que satisfaz. E isso em nada nos exime de enfrentar as dificuldades dessa vida, conforme o apóstolo colocou, né? Também é uma realidade para o agora, né? Faz parte do plano perfeito do Senhor, faz parte daquilo que ele permite, ele usa para um propósito maior. Então, a dificuldade, o sofrimento, as privações, a tribulação, está tudo dentro de um cuidado de Deus para nos lapidar, nos moldar, nos transformar à imagem de Jesus. E isso está coberto, sim, dentro das promessas do Senhor, né? Então, acho que até aqui a gente caminha muito bem juntos, né? E alguns aspectos daqui para frente vamos divergir, talvez dando uma definição para a vida abundante, coisas assim, né? Acho que vai ser bom ouvi-lo e poder contribuir também. Eu ia falar exatamente isso. Quer ver divergir? Vamos no significado dessa vida abundante. Nós vamos fazer isso na sequência. Deixa eu só primeiro colocar aí a oportunidade para você participar respondendo a nossa enquete. Acesse nosso perfil lá no Instagram e participe. Põe na tela aí a pergunta que a produção deixou lá para você. Aí, ó. Por que passamos por provações? Vamos lá, as respostas.
provações fortalecem a nossa fé. Segunda opção, testam nossa resiliência. E a terceira opção é não sei. Estou em dúvida ainda, preciso aprender mais. Então vai lá, escolha uma das opções, na postagem seguinte você justifica e ajude a construir aqui o pensamento no Vejam Só desta noite. Eu vou voltar a palavra ao apóstolo Heleno e vou aproveitar então, apóstolo, a provocação que o pastor Diego já deixou aí para a gente começar a trilhar esse caminho. Vou pedir a sua definição de vida abundante, do que Jesus está falando ali naquele texto, o que é essa vida abundante, que o irmão já falou, inclusive foi lá no grego, né, utilizando muito bem, que é uma vida abençoada sobrenaturalmente, mas é uma vida por vir, escatológica, ou uma vida nesse momento que nós já vivemos? Eu creio, Zeca, e creio, pastor Diego, no que o próprio Senhor Jesus ministrava ao longo do seu ministério. Então, nós vamos encontrar as referências, né, as ideias escatológicas. Mas quando Jesus está falando ali do cuidado das ovelhas, né, daquele que é o mercador das ovelhas e quem é realmente o verdadeiro pastor, e ele dá esta palavra dizendo que o ladrão veio roubar, matar e destruir, né, mas eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Então, eu creio que ele veio para curar os cativos, para libertar os cativos, ele veio para curar os enfermos, ele veio para dar liberdade aos presos, ele veio... Então, este é o evangelho o qual eu creio. Este é o evangelho que Jesus anunciou. Ele veio e mudou a situação nessa vida. Muita gente prega um Jesus apenas que mudará a nossa vida no porvir, na eternidade. Não. O Jesus que eu creio, ele interviu na vida neste século, né? Tanto que ele diz assim, Lucas 12:32, salvo engano, agradou ao Pai dar-vos o reino. É muito interessante esse texto. Porque por N vezes ele diz, é chegado o reino dos céus. E quando ele ensina a oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ele diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o reino de Deus hoje, ele está estabelecido na terra. O reino de Deus está na terra. E esse reino, ele foi entregue à igreja. A igreja é, hoje, este governador desta colônia. Como Portugal, eu já falei isso aqui, eu acho que num outro debate, como Portugal conquistou aqui as terras na América e esse lugar aqui recebeu um governador enviado pela coroa e ele era o representante legal da coroa. A coroa estava em Portugal, o trono estava em Portugal, mas aqui era terras portuguesas. É o mesmo quadro que eu consigo identificar a questão do reino. A coroa, o trono, está ainda na eternidade de Deus. E ele enviou aqui a terra e ele capacitou a igreja com o Espírito Santo. Então, este foi o enviado para cuidar do reino através da igreja. Por isso, Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. A cabeça pensa e o corpo age. Então, a igreja é essa força ativa. Esse reino de Deus que está aqui deve ser, sim, governado, deve ser administrado pela igreja. E esse poderio que a igreja tem, ela só o tem porque Cristo a outorgou. Então, se ela não exerce esse domínio, esse poder,
a igreja está cometendo um crime de lesa coroa. Este é um dos problemas que a gente vê na igreja. Por isso, a passividade da igreja hoje faz com que o inimigo tome territórios, ocupe regiões celestiais, como Paulo diz. Ele está ocupando lugares que não é dele, porque sempre foi usurpador. Então, nós, quando vemos as necessidades, as mazelas da vida, inclusive da igreja, boa parte disso, que não é pecado, né? Que não é maldição, mas a igreja está cedendo lugar, ela está negligenciando o seu posto, está negligenciando o seu chamado, a sua posição. Porque Jesus disse, olha, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Este é o evangelho pleno. Esse é o evangelho da vida abundante. A vida abundante é saber que eu tenho tudo à minha disposição. Agora, será que eu acesso tudo que está à minha disposição? A abundância está na disposição de tudo o que Deus criou e nós perdemos e Cristo reconquistou. Está à disposição todas as coisas para a igreja, mas a igreja não acessa. Não acessa porque falta conhecimento, não acessa porque nós temos uma teologia que às vezes nos trunca, nos faz pensar que somos apenas assim, nos vemos apenas como servos de Deus. Então, como servos, é só aquele que como se fosse um imprestável. Mas me perdoe você, ouvinte, a minha Bíblia nunca me falou sobre isso. A minha Bíblia, ela me chama de filho. A minha Bíblia diz assim, eu vim para os seus, ele veio para os seus não o aceitaram. E todos aqueles que o aceitarem serão feitos filhos. E aí eu massifico uma ideia de servo e não de filho. Então eu sou um filho servo. Eu sou um filho servo, mas eu não sou um servo sem paternidade. Sim. Eu sou um servo que eu me dedico a servir por amor, semelhantemente ao filho, irmão do filho pródigo, ainda com as críticas a ele, que está dentro de casa, que está ali, servindo, honrando o pai. E o pai, às vezes, está dizendo, tudo aí é teu. E ele disse, até hoje você não me deu um bezerrinho, agora para este outro você faz uma festa? E o pai responde, não, tudo estava à sua disposição. Você não usou porque não quis, porque não sabe usar, porque não reconhece o lugar que lhe foi dado. E como não reconhece, não consegue viver a vida plena que eu já propiciei dentro desta casa. Este é um problema que eu vejo na igreja, Zeca, pastor Diego. É um problema que eu vejo. A igreja ainda não descobriu o seu lugar de filho. Ela fala, mas ela não descobriu ainda o lugar de filho. Bom, quero te ouvir agora, pastor Diego, porque nós colocamos aí que essa questão da interpretação da vida abundante, onde vocês iam divergir. Quero ouvir a sua definição do termo aí, por favor. Acho que chegou no ponto, né, para a gente sair. Eu penso que o apóstolo Heleno, elencou vários assuntos, várias outras coisas que até mesmo engloba, né, mas existe debate só a respeito de várias coisas, né, apresentadas aqui, o reino de Deus, né? Então não vou me prender a esses detalhes, né? Apenas digo que reconheço a realidade do reino de Deus e elementos que já são realidade e outros que ainda não, né? Mas não é esse o debate, né? Mas ouvindo, pastor, a sua leitura como um todo, né? Digamos que essa teologia estivesse correta, eu acho que ainda assim estaria, né, uma teologia correta e no texto errado, que é João 10. Eu quero voltar, né, o convite do apóstolo Heleno para analisarmos o texto dentro do contexto. Então, quando eu olho para João 10, qual que é o contexto
que a passagem está inserida. Então, já começa em João capítulo 9, com aquele cego que é curado e todo aquele rebuliço, né, dos fariseus, falsos mestres, rejeitando a cura, porque um homem chamado Jesus o fez em um dia de sábado, né? Esse é o contexto. Quem que fez isso? Ele falou, olha, eu não sei, foi um homem chamado Jesus. Cadê ele? Eu não vi, ele fez lodo no chão, passou nos meus olhos e eu me lavei, né, no tanque, a água do tanque, e agora eu estou vendo. Mas onde ele foi? Eu não vi. E aí, não é possível, esse não é o fulano, né, que vivia pedindo esmola. Sou eu. Cadê os pais dele? Aí chamam os pais. É o filho de vocês? É. E ele nasceu cego? Nasceu. E ele enxerga agora? Sim. E quem que fez isso? Não sei. Pergunto para ele, tem idade, né? Então os fariseus, com todo aquele farisaísmo e legalismo, né? Então esse é o contexto. Na sequência dos acontecimentos, nós vemos Jesus que volta, né, a encontrar-se com ele após a expulsão da sinagoga junto com os pais. E Jesus faz a seguinte pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? Senhor, quem ele é para que eu creia? E Jesus diz, é este que fala contigo. E ele se curva, adora e crê no Senhor. Então, aqui, embora exista a cura, né, do cego de nascença, e o contexto, né, quem que pecou, né, os pais ou ele, né, Jesus diz, ele nasceu assim porque Deus o fez assim, para que as obras de Deus se manifestassem, né? E nesse contexto da salvação que acontece ali, os fariseus, né, voltam e rejeitam a Jesus, e entra o capítulo 10 de João. E Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, qual que é o contexto aqui? O contexto é de salvação. E dentro do contexto de salvação e do Salvador que salva, que os fariseus rejeitam, Jesus diz em João 10, 9, né? Eu sou a porta. Ou seja, eu sou o acesso. Estamos completamente de acordo quanto a isso, né? Através de mim, Jesus diz, a ovelha entra e no aprisco tem segurança, abrigo, e a ovelha sai onde ela encontrará pastagens. Aí ele ilustra. O ladrão, ele vem matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o que acontece? O recorte que Jesus faz aqui, Zeca, dando uma definição sobre vida abundante, está relacionada às bênçãos espirituais, a começar com a salvação. Então, não rejeito de forma alguma e não prego e nem proponho uma teologia de pobreza e de abstinência de qualquer bênção material, até porque o Senhor é o dono do recurso, né? Então, eu concordo com o apóstolo em muitos aspectos, né? O ponto é, a vida plena que Jesus oferece, eu não vejo aqui uma garantia, uma promessa de prosperidade. Eu penso que no texto de João, Jesus está se referindo o quê? À salvação, às bênçãos espirituais. Então, acho que o primeiro lugar é esse, é definir o que é vida plena aqui em João e, a partir disso, a gente esticar isso para tentar definir através da teologia bíblica. Então, quando eu olho para demais passagens ou textos das Escrituras também falando de salvação, de vida plena que satisfaz, eu os vejo também fazendo um recorte sobre a vida eterna, sobre a salvação e as bênçãos da salvação que se aplicam a começar daqui. E não como uma promessa a ser garantida a prosperidade. Então, por exemplo, em Lucas 9, ou 19, 10, Jesus diz, né? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Qual que é o recorte? Salvação. A mulher samaritana, João 3, né? Aquele diálogo bastante interessante da mulher na beira do poço, de Jesus que pede água para ela, e ela diz, não tem corda, né? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? E Jesus diz, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria para mim. E a água que eu tenho para dar é uma água que você nunca mais terá sede. E Jesus ainda completa e diz, né, que essa água é a realidade do jorrar, é como a fonte a jorrar para a vida eterna. Fazendo uma alusão a Jeremias
como Deus sendo a fonte de águas vivas, né? Então, mais uma vez, o recorte vida plena que satisfaz, que nos alegram aqui e até a eternidade, salvação, bênçãos espirituais, né? E assim por diante, Zé. Temos João, né? A 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, eu penso que o contexto de João e a teologia bíblica vai fazer um recorte sobre vida plena. Salvação, bênçãos espirituais, e não nego as materiais, de forma alguma, mas como garantia e promessa secundárias, né? Vai, porque agora eu quero te ouvir. Olha, volto a uma fala anterior. Nós temos uma diferença entre o texto que faz a promessa e o texto que fala do processo. Então, Marcos, eu até separei aqui, Marcos 10, 28, diz assim: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, Divide, né? há claramente, né, a promessa de Jesus sobre a vida terrena, a vida neste tempo e a vida no porvir. Então, quando nós entendemos que algumas vezes nós vamos pegar textos, eles são lindos, e estão falando de salvação, estão falando da promessa. Esse texto aqui fala não da salvação, mas do pacote da salvação. De tudo aquilo que a pessoa que realmente é salva pode usufruir. Quando o pastor... Oh, meu Jesus, eu tenho... Diego. Eu não anotei aqui. Tudo bem. Mas foi esse mosquitinho aí Foi, que te deixou meio assim. meio lesado. E os janeiros também. Né? Então, ele cita... rios de águas vivas fluirão do vosso interior. A referência é o bem-estar mesmo. É esta coisa que vai brotar de dentro para fora. Porque o evangelho verdadeiro, ele brota de dentro para fora. Ele não fica um evangelho escondido apenas no sensorial. Ele não fica escondido apenas nas emoções. É uma vida abundante que começa no interior do indivíduo e salta para fora. Então, esta pessoa, ela vai viver bem com as suas provações. Ela vai viver bem o que Tiago orienta, dizendo, fica feliz com as provações. Então, quando você verdadeiramente tem a graça, o Espírito, a presença de Deus, a salvação de Deus, nós nos alegramos na tribulação, não com a tribulação, porque é completamente diferente. E Tiago nos orienta a mantermos a alegria quando estivermos atribulados, não para nós ficarmos alegres com as tribulações. Sim, pedindo que venham mais. Né? Isso seria insano. Sim, perfeito. Né? Então, a vida abundante, ela é uma bênção disponível para todos. Disponível para todos e quaisquer que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação começa nessa vida. O plano da salvação começa aqui. A aceitação para eu viver a eternidade, tudo começa aqui. Hoje nós temos aqui
um petisco do que será a eternidade. Uma sombra. Uma sombra. Então, nós precisamos, sim, volto a dizer, que a igreja precisa despertar, ela precisa conhecer, de fato, o que Jesus nos chamou de reino, nos apresentou como seu reino. E a gente fala, eu vejo muitas igrejas, a minha igreja, ela prega a visão de reino, ela prega a visão de... Eu quando vou me aproximar da teologia, eu vejo que é só o nome, porque não entendeu o reino ainda. Não entendeu, por exemplo, que o Éden era o reino de Deus na terra. Deus não estava governando toda a terra. Ele não estava, mas ele governava no Éden. Hoje, a igreja é esse Éden de Deus. Deus pode não governar o mundo, por quê? Porque o mundo foi dado o usurpador tomou. Ele tem o direito? Tem. Mas isso está sob o efeito, sob o domínio da igreja. Quando Jesus diz, quando o Salmo 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E muitas vezes a gente ouve que Satanás é dono de tudo. Satanás nunca foi dono de nada. Coitada da pessoa que pensa que Satanás é dono de alguma coisa. Ele não é dono nem do inferno. Sem dúvida. Ele não é dono de absolutamente nada. Ele é usurpador daquilo que Deus constituiu aos chamados seus filhos. E, portanto, ele continua usurpando. E usurpando, inclusive, no âmbito da cultura, no âmbito da compreensão. E as pessoas continuam numa teologia pragmática e não conseguem associar que... Eu vou pegar outro exemplo, que Jesus estava no barco com seus discípulos, tirando o seu cochilo. Para concluir, apóstolo, por favor. Seu cochilo, e os discípulos chegam: mestre, não se te dá que morramos? E Jesus disse: e até quando vocês vão ser covardes? O poder está na boca, na palavra. Aí ele disse, você já não... Ele não disse, vou fazer o cenário. Aí ele diz assim, vocês não se lembram que eu mandei a figueira secar e ela secou? Que eu falei, não haja mais fruto e ela nunca mais vai dar fruto? Vocês não viram que eu falei, levanta e anda, e levantou e andou? E agora vocês estão aí vendo o vento e o mar e vocês ainda não entenderam que o comando está através de vocês? Vocês poderiam ter dito, mar, aquieta, vento, cessa, e tudo teria... Por quê? Porque no reino de Deus, a palavra continua tendo poder. Ela ainda é criadora, transformadora. Ela muda geografias. Senão ele não teria dito, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte, arranca-te daqui e lança-te lá no mar. Por quê? Porque o poder da palavra do reino é um poder transformador de geografias. E aí, pastor Diego, como é que o irmão traz aí os contra-argumentos, vamos dizer assim? Como é que a gente desfaz esse bordado, né? Esse imbróglio. Eu penso que o que o pastor apresentou é totalmente coerente dentro da leitura que ele faz. E é aí que a gente se diverge, certamente, né? Então, eu acho que a começar sobre o entendimento, né, uma definição do reino de Deus, no presente momento. Então, se a magnitude, a totalidade da realidade do reino de Deus está agora para nós totalmente disponível, então nós já temos uma série de dificuldades aí, não sobre o reino de Deus, mas sobre a olhar para a igreja. Aí eu concordo com o irmão que a realidade da igreja vivendo hoje está muito aquém dessa disponibilidade de poder, né, relacionado ao que Deus projetou dentro do assunto reino dos céus. Mas eu penso exatamente nesse ponto que, né, a gente teria que ter um momento para falar de aspectos do já
e do ainda não, né? Mas eu volto, né, na minha fala sobre a passagem extremamente importante e, de fato, como nos é apresentado em Marcos 10, sobre Jesus dizendo, né, aquele que, tendo renunciado mãe, pai, família, propriedades, por amor de mim, receberá nesta vida, correto, né, 100 vezes mais, correto também, e na futura. Então, existem bênçãos, né, para o agora, para a nossa realidade e para o futuro. Mas existem alguns elementos aqui no texto que talvez me colocam com um entendimento diferente do apóstolo. Primeiro que Jesus diz, né, ele vai colocar uma condição, a motivação. Ninguém que tendo, e aí ele vai enumerar alguns fatores, abandonado, né, pai, mãe, família ou propriedade, mas ele diz, por amor de mim e do evangelho. Então a motivação correta tem que ser o amor. E quando a gente pensa no amor, o que é o amor? Precisamos entender e deixar a Bíblia falar o que é o amor. E o amor é, quando nós lemos Paulo, né, sobre o capítulo do amor, 1 Coríntios 13, o amor ele é amar, é se envolver com algo sem esperar nada em troca. Então aqui eu já começo a entender que essas bênçãos que, de repente, é apresentado pela teologia da prosperidade, aqui essa passagem já começa a quebrar com isso, porque se por amor a Jesus e ao Evangelho eu abandonei e deixei tudo isso, a minha motivação não é receber coisas quantitativas. Eu penso que o texto aqui envolve, porque é bênção e promessa de Deus, Deus ele é aquele que nos dá a salvação, mas concede a nós o cuidado diário, não há dúvidas disso. Louvado seja o Senhor por isso. Mas a ênfase não é na quantidade de coisas, mas na qualidade de coisas. O bem-estar, né, está envolvido, sim. Então, eu acho que a gente já começa aqui, né? E outra coisa que o apóstolo colocou assertivamente no início, né, nesse próprio texto, diz comprovações, né? Então, a vida cristã ela não é uma sala VIP. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã, conforme Pedro vai apresentar para nós, é um chamado à glória pelo caminho do sofrimento. Faz parte, né? É um elemento que Deus permite e usa como uma condição necessária para esse momento, né? Então, quando a gente pensa nesses detalhes, nós podemos entender que a cruz ela vem antes da coroa, né? O sofrimento ele vem antes da recompensa final. Então, se os meus olhos estiverem voltados para viver pelo poder, pela fé, pela palavra e comer o melhor dessa terra, se choca para mim com algumas coisas. Por exemplo, quando a gente olha para a realidade, a gente está falando do Evangelho de Jesus. Jesus é o dono do Evangelho. Jesus é o Evangelho. Uhum. Então, Jesus parece-me que ele vive o inverso da promessa do Evangelho na leitura do apóstolo. Porque Jesus, ele se esvazia, ele abandona a realidade de glória e de uma maneira humilde. A riqueza, no caso, né? Sim, vamos pensar na materialidade das bênçãos, né? Uhum. E ele vem a esse mundo e como que a gente, olhando para a vida de Cristo, nós o enxergamos? Eu não consigo ver as promessas, né, como garantias do Evangelho, apresentado talvez pela teologia da prosperidade, sendo vividas por Jesus. Então, o Evangelho vem dele e eu não vejo ele vivendo. Um outro homem que assume a realidade do Evangelho de maneira exemplar, o apóstolo Paulo. Chega momentos que ele diz, né, o meu Evangelho. Ou, quando o assunto era precisamos imitar a Cristo, ele diz, imitem a mim. Uhum. Eu não vejo essa prosperidade sendo vivida pelo apóstolo Paulo. Pelo contrário, eu vejo em uma vida de privações, de enfrentar os problemas e as mazelas dessa vida e viver a vida plena que satisfaz, viver a abundância. Porque grande fonte de lucro, né, é a piedade com contentamento. O cristianismo nos chama a estar contentes e a adorar o Senhor
é exatamente nesse contexto. Deus concede riquezas e bênçãos materiais sem medidas, com certeza, para alguns, para finalidades específicas, mas aplicar isso de maneira total a cada cristão, eu não vejo essa segurança apresentada pelo Evangelho, né? Então, a começar com os próprios apóstolos. Dos 12, quem viveu uma vida abastada? Né? Só João morre de morte natural, mas ainda foi abandonado na ilha de Patmos. Os cristãos do primeiro século. Então, se eu for, né, fazer a leitura com as lentes que o apóstolo está usando, então nós temos que encarar que o cristianismo, desde os seus cristãos primitivos e o próprio Cristo, tem vivido uma incoerência quanto às promessas do próprio Evangelho. Infelizmente, o nosso tempo vai passando mais rápido do que a gente pensava, então tem mais uma fala para cada um neste bloco, tá? Depois a gente vai para o intervalo e aí retorna para as considerações finais. Bom, vou deixar a pergunta aqui do pastor Diego, nem vou falar nada. Olha, é muito interessante quando a gente coloca o Cristo como um exemplo comparativo com a nossa vida. Na verdade, ele não pode ser visto nesse contexto como esse elemento comparativo com a vida cristã. Porque ele veio exatamente para destruir as obras das trevas. Por conta disso, ele veio passar por um processo de penalidade. Ele foi penalizado pelas nossas culpas, pelos nossos males, pelos nossos pecados. Então, ele não veio para viver o que ele veio oferecer. Ele teve que passar por um processo para poder nos deixar ofertado a vida abundante. Ele não veio para viver a vida abundante e, consequentemente, nós vivermos também. Não. Ele veio massacrar, ele veio destruir as obras infrutíferas das trevas. Ele veio padecer a dor, ele veio padecer as mazelas exatamente que eram minhas, para que eu não precisasse passá-las. Este é o Evangelho de Cristo. Ele veio e passou pelo que era para eu passar. A cruz que era minha, que era sua, que era nossa. Portanto, fazer assim essa comparação, eu não consigo associá-la. Porque dizer assim, porque Cristo sofreu, então eu tenho que sofrer também. Não, foi o contrário que ele disse. Sofreu para que a gente não sofra. Para que você não sofra. Perfeito. Então, se nós enxergarmos sobre essa ótica, sobre essas lentes, sim, nós estamos falando de um evangelho de Cristo. Agora, querer esperar atestar que porque Cristo não viveu a plenitude do que ele mesmo anunciava. Por quê? Porque não era o propósito. O propósito dele não era esse. O propósito dele foi padecer. Para quê? Para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Volto, todos nós vamos viver essa vida abundante? É claro que não. Jesus mesmo disse, os pobres sempre tereis convosco. Ele disse sempre. Por quê? Porque há um tipo de pobreza que ela é interior. É aquela pobreza que eu vou te dizer assim, ela não quer. Tem muita gente que se satisfaz dizendo, eu queria apenas uma casinha verde com varanda, com quintal e uma janela para ver o sol nascer. E isso está bom para ela. Já existem outras pessoas que não têm sonhos e projetos maiores. Já tem outros que são os gananciosos. Certo? Mas até os gananciosos conquistam. Agora, vamos ver. Cada um terá, vamos dizer, a colheita, a consequência das suas próprias atitudes. A lei do retorno, ela é bíblica, ela não foi escrita por esses escritores de autoajuda aí, não. Ela é bíblica. De tudo que o homem plantar, isto sim colherá. É bíblico. Não foram os escritores de autoajuda.
A lei do retorno diz, dai e dar-se-vos-á. A lei do retorno estava ali. Então, eu sei que muita gente desvirtuou isso, mas ela é bíblica. Então, se a citação que o pastor Diego, me perdoe. Tranquilo. Ele fez sobre você não ter aqui, você não precisar ter, porque existe algumas pessoas que têm más intenções, são as... perdoe-me, faltou a expressão que ele usou, as motivações, perdão. São as motivações. Muitas destas motivações são completamente fora dos princípios bíblicos. Mas eu confesso, assim, eu acho que é preciso que haja homens e mulheres que queiram, que tenham motivações para ter grandes valores, grandes conquistas, grandes prosperidade e serem úteis no reino. Porque é com dinheiro que a gente vai pregar o evangelho, que a gente vai socorrer os órfãos, que a gente vai socorrer as viúvas, que a gente vai poder socorrer o Rio Grande do Sul. Sim. É com dinheiro. Para encerrar o bloco, 4 minutos, pastor Diego, por favor. Puxa vida, Zé, que agora que começou a ficar bom, né? 4 minutos apenas e as... Mas eu acho que agora, apóstolo, eu posso dizer que, né, chegamos ao ponto que eu discordo, assim, totalmente, né, do Cristo, que não é um ponto comparativo. Se ele não pode ser comparado, como que nós somos incentivados a imitá-lo? Se ele não pode, não é exemplo comparativo, por que Pedro escreve, falando da submissão, em 1 Pedro 2, servos, sede submissos, com todo temor ao Senhor, 19, ele vai dizer, porque isto é do agrado que alguém suporte tristezas, olha aí, as mazelas, tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Aí ele diz assim, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso, né, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Agora, esse versículo, para mim, é o principal dentro da nossa fala, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Isto o quê? O sofrer injustamente, se isso for preciso. Né? O sofrimento, as dificuldades. Para isto fostes chamados, olha o ponto comparativo aqui, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele é o maior ponto comparativo. Ele é a maior representação de necessidade de olhar e imitar. Mas se a gente deixar Jesus como não comparativo, vamos lá. O apóstolo Paulo, talvez, ele não veio pregar algo que ele não precisava viver. Ele precisava viver. E aí eu encontro as incoerências também dele não ter vivido o que ele pregou segundo a leitura do apóstolo. O apóstolo Paulo é alguém que em vários lugares ele vai escrever exatamente o que Tiago diz, né? Alegrai-vos na provação, porque a provação, ela produzirá paciência, perseverança. Por exemplo, apóstolo, talvez não dê tempo de responder, mas Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. As privações, as provações, as traições, as injustiças, as mazelas. Deus está dizendo e prometendo que aquilo contribui para o bem, não de todas as pessoas, mas daqueles que amam a Deus. E como que nós respondemos isso? Se dobrando diante dessa verdade. Agora, definindo o que é bem, que é o versículo 29. Que nós somos chamados, e ele nos predestinou para sermos o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Ponto comparativo mais uma vez.
Porque Deus tem um projeto nas nossas vidas, que é nos fazer parecidos com Jesus. Ele tem o poder e a habilidade de utilizar todas as coisas para nos transformar. Então, quando eu estou passando diante das mazelas, das traições e dos problemas, dos diagnósticos contrários do médico que diz não tem cura, mas se Jesus morreu e oferece um evangelho para me livrar disso, como que isso serve para o meu bem? Como eu posso me alegrar nisso? Serve para o meu bem. Por quê? Porque o propósito de Deus é utilizar aquilo para que eu seja parecido com Jesus. Então, a pergunta diante de uma situação dessa, a gente pode linkar com Gálatas, quando Paulo diz, né, frutos do Espírito e obras da carne. Diante dessa situação que contribuirá para o meu bem, o que o Senhor quer que eu abandone como obras da carne e o que Deus quer que o fruto do Espírito seja moldado e evidenciado na minha vida? Então, os problemas, as injúrias e as mazelas vão contribuir para o meu bem. Rapaz, pena que eu não tenho mais tempo, viu? Porque dava mais assunto aí. Mas a minha consciência já está aqui latejando já. Intervalo. Reprima essa consciência. Vai estourar o programa. Então nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, infelizmente, ele é mais curtinho, mas ainda tem tempo aqui para as considerações finais dos nossos convidados, tá bom? Então fica ligadinho aí para completar, né, para fechar o raciocínio de ambos aí para você, tá bom? Antes do intervalo, vai aparecer aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho do reino, para o ministério, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota o número. Amanhã, horário comercial, você liga e aí tira todas as suas dúvidas para você se encaixar e entrar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT também aqui à sua disposição. Vem conhecer a emissora, vem conhecer o nosso conteúdo para você também curtir e ficar ligadinho na nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo bem rapidinho na nossa conversa, a gente vem para esse segundo bloco aqui para finalizar, né, trazer as conclusões sobre o tema proposto aí. Um primeiro bloco muito edificante, onde os nossos convidados aqui puderam colocar as reflexões, as interpretações, o caminho, né, que eles seguem na leitura dos textos. E neste bloco, o apóstolo Heleno Bezerra e também o pastor Diego Moreno Garcia terão a oportunidade de fazer as suas considerações finais e oferecer para você, dentro do tempo permitido, uma aplicação também do assunto, tá? Mas antes, bem rapidinho, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, participa aqui do Vejam Só e manda a sua foto. As redes sociais já aparecem aí, acesse e lá você manda as suas fotos, tá bom? Pelas mensagens, né? Pelo direct, chega lá que você vai encontrar, tá bom? Pode ser uma selfie, bem simples, assistindo o programa, encaminha junto com o seu nome, cidade, estado, você aparece aqui e concorre a prêmios também, tá bom? Vamos mostrar as fotos. E a primeira foto que nós separamos, ela é aqui da Grande São Paulo, região metropolitana, da cidade de Santo André. E quem aparece aí, ó, é a Sueli, acompanhando o Vejam Só. Boa, Sueli. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. Mas nessa foto da Sueli, minha barba tá menos branca. Ficou boa. Gostei, viu, Sueli? Bênção. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. A próxima foto vem lá da Bahia. Vitória da Conquista. Terra boa demais e a audiência lá na Bahia é massacrante. Vamos lá, foto? Vamos ver quem aparece aí, ó. Tá aí, ó. Edson. Edson é o nosso telespectador lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Belíssima foto também. Obrigado, viu, Edson, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida e toda a audiência do pessoal lá da Bahia também. E para encerrar, vamos lá para a última foto que aparece aí para você. Tá aí, ó. Ilma Fonseca, Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo. Boa, Ilma. Obrigado pela foto, acompanhando o Vejam Só. Que bênção, minha irmã. Oração que o programa
edifique e abençoe muito sua vida. Faça como esses telespectadores, mande a sua foto, concorra a prêmios. Vamos colocar na tela aí, ó, uma caneca, que já é tradição aí, nós vamos mandar na sua casa, e também um kit super especial aí que vai aparecer para você, um oferecimento do Shopping do Povo. Tá aí, ó, uma caneca e uma Bíblia também, que vem dentro dessa sacolinha super bonita para você aí, tá bom? Aproveitando que mês de maio é o mês das mães, né? Nós vamos mandar esse brinde aí para você também, um oferecimento do Shopping do Povo, onde você encontra esses itens e muitos outros, tá bom? A loja fica bem em frente à sede da Igreja da Graça, aqui na Avenida São João, 816, tá? Esse é o endereço do Shopping do Povo, você confere as imagens, mas você pode também acessar todo o catálogo pelo site spovo.com.br ou pelo telefone 95854-3232. Código 11 na frente, 95854-3232. E você acessa todos esses materiais lá no Shopping do Povo também, tá bom? Meus irmãos, vamos às considerações finais. 3 minutos para cada um, para concluir o assunto aí. Como o primeiro bloco, o apóstolo começou, nesse bloco, o pastor Diego vai ter a honra de começar. A apóstola Helena, o privilégio de encerrar o programa, então, com as suas contribuições. 3 minutos, meu irmão, por favor. Agradeço, Zeca, a oportunidade, o privilégio de estar aqui. Apóstolo Heleno, dialogando sobre esse tema tão relevante e importante. Mas eu penso que esse momento eu gostaria de aproveitar e falar com você que está nos ouvindo, né? Dizer que, dependendo da leitura que nós fazemos sobre o todo do Evangelho, das promessas relacionadas ao Evangelho, a gente pode sim estar mais próximo de uma visão do que de outra. Mas a leitura que eu faço, eu entendo, né, pontuando e discordando de uma fala do apóstolo Heleno sobre o sofrimento ser um instrumento, né? Não ser um instrumento que Deus usa. Pedro vai dizer claramente isso na sua primeira carta, capítulo 1, quando ele fala das dificuldades, ele diz, nisso exultais, versículo 6, né? Embora no presente, falando desta vida, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Não há tempo para entrarmos na condicional se necessário, mas a ideia é que é necessário para que, uma vez confirmado o valor da fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mais apurado do que, né, por fogo, redunde em louvor e glória na honra e honra na revelação de Jesus. Então, o sofrimento ele serve para purificar a nossa fé. Ele serve para nos edificar, nos aproximar de Deus, e o Senhor recebe a glória por isso. Eu me recordo de Paulo, quando ele, por causa das visões que teve, tem um espinho na carne, e ele ora ao Senhor, né? Não discutimos sobre isso, mas deixou para mim implícito a ideia de que o acessar essa realidade magnífica e poderosa do reino de Deus é uma questão de poder, de palavra, de fé. E o apóstolo Paulo é um exemplo de fé. Ele diz, por 3 vezes eu orei ao Senhor. Afasta de mim, afasta de mim. Não há falta de fé em Paulo. E Deus diz, eu não afastarei, eu te darei a minha graça que te basta, que te é suficiente. Qual que é a conclusão desse homem de fé? Então, a partir de hoje, me gloriarei nas injúrias, nos problemas, nas traições, nas perseguições, estou dando sinônimos, né? Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então a leitura que eu faço é de um Deus que está no controle de todas as coisas, de vida plena que satisfaz, mesmo diante das privações de recursos materiais. Temos a vida plena e ela nos satisfaz. O Senhor cuida das nossas necessidades. 30 segundos para concluir. 30 segundos, né? A própria oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, Jesus conclui, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dê para nós, Senhor, hoje a necessidade do hoje. Dependência de Deus. Não dê estoque, não é essa a ideia, né? E quando a Bíblia fala, concluindo, sobre a realidade gloriosa, rica e bela do céu, não é por acaso que coloca que a rua do céu é uma rua de ouro. Aquilo que talvez os nossos corações mais desejam nesse mundo, que é o ouro, a Bíblia diz que é o que os nossos pés pisarão na eternidade. Então, eu penso que o evangelho que Jesus oferece nos satisfaz. E há bênçãos materiais, sim, mas
a grande realidade diz respeito às bênçãos espirituais que já nos foram dadas. Muito obrigado, pastor Diego, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Gostei. Volte é bom outras conversar vezes. com pessoas agradáveis, né? Volte outras vezes. Isso é verdade. E você pegou um cara agradabilíssimo para estrear. Tem uns carnes de pescoço que vem aqui, né? Mas foi bem. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Os contatos da igreja que o pastor Diego disponibilizou já apareceram para vocês, estão salvos lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor o ministério dos nossos queridos e apoiá-los também ali nas redes sociais, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Apóstolo Heleno, 3 minutos aí para suas considerações finais também. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Diego. Um prazer conhecer e dialogar aqui nessa oportunidade, em nome de Jesus. Mas, no tocante ao assunto, na oração que Jesus ensina, ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Eu não acredito em duas vontades de Deus, eu acredito na permissividade. Sim, acredito. Acredito que Deus permite muitas coisas e são propósitos, mas o propósito maior dele era que a gente tivesse a vida e vida plena, vida abundante, que a gente pudesse viver na qualidade do homem Adão, quando ele diz: convertei-vos, arrependei-vos. A palavra que foi utilizada no grego, do hebraico, vem de techuvá. Techuvá é retornar à essência do homem edênico, do homem do Éden. Então, para voltar, que essência? Aquele homem que vivia o melhor do reino, que vivia o melhor da comunhão com o Senhor do reino. Então, praticar techuvá ou arrepender-se, porque muita gente acha que arrependimento é remorso, mas arrependimento é mudança de rota, de destino. Então, eu creio no Evangelho que mudou o destino da minha vida, que me fez mudar a rota, para eu viver, sim, o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus sem tribulações? Não. Todos nós passaremos por aflições. Ele mesmo disse: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não deixe nada não deixe nada te vencer por conta das dificuldades, das lutas, mas sempre crendo que aquele que prometeu é fiel nas suas promessas e que ele se fez pobre para que pudéssemos viver o melhor. Ele tomou o lugar da miserabilidade humana para que nós pudéssemos viver as condições celestiais desde já aqui na terra. Que essas pequenas coisas, porque não são completas, você possa viver, possa usufruir. E lembrando, não é só coisas materiais, porque no Éden era a comunhão de Deus, aquilo que regia a vida deles diariamente. E foi essa comunhão que Satanás veio para rechaçar, para acabar. E foi assim que Satanás venceu. Ele não veio ali para tirar todas as benesses que Deus tinha propiciado para Adão e Eva naquele contexto. Não, eles queriam afetar a comunhão, porque é ali o cerne de todas as questões. Quando temos comunhão com Deus, vivemos o melhor de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Heleno, pelo carinho de Deus sempre. quem agradece. Sempre muito bom encontrá-lo. Deus continue abençoando sua vida. Obrigado pelas contribuições, os contatos do apóstolo Heleno também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. E segue lá o homem. Você não perde por esperar. É muito bacana, vale a pena. Segue lá. Tenho certeza que vai ter muito aprendizado para você também por lá. Antes da gente encerrar, vamos colocar o resultado da enquete aí, por favor. Nós perguntamos lá no Instagram qual a relação... Não. Por que passamos por provações? Essa foi a pergunta. Vamos lá aos resultados da enquete. 91% afirmando que as provações servem para fortalecer a nossa fé. Boa. 7% que elas testam a nossa resiliência
E 2% não sabem o motivo das provações. Eu também estava nesses 2% aí. Sabe? E o Helena não respondeu ainda, vai ficar com outro debate aí. Tá bom. Eu respondi nas entrelinhas. Respondeu, mas eu quero ela direta, assim, ó. Quero aquela forma, eu quero 7 passos para o sucesso. Ó, nós vamos encerrar a edição de hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre, meus irmãos, preparado com muito carinho para vocês, e a nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.